Olá, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez, não é? Ao nosso capítulo 5 agora. Nesse capítulo nós vamos tratar sobre instrumentos e técnicas de coleta, análise e interpretação de dados. Você já viu em unidades anteriores, em capítulos anteriores, sobre como a classificação da pesquisa pode ser feita a nível do tipo, a nível da natureza, se ela é quali, quantitativa ou mista, e quais os tipos de estratégias que você pode utilizar para poder desenvolver a tua investigação científica. Dentro dessas estratégias, é possível que você use determinados instrumentos e técnicas de coleta para poder aplicar, digamos assim, essa estratégia. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, nesse capítulo 5. Então, muito bem, quando a gente começa a falar aqui sobre metodologia da pesquisa, é importante que você observe que nós temos como objetivo de aprendizagem conhecer os principais instrumentos e técnicas de coleta e análise de dados, escolher de forma coerente e consciente os nossos procedimentos de coleta de dados que melhor se adequem aos nossos objetivos de pesquisa e desenvolver capacidade de analisar e interpretar esses dados coletados no campo empírico de acordo com as escolhas metodológicas que nós fizemos. Então, você está convidado a começar a discutir sobre isso nesse capítulo. E quando a gente começa a tratar sobre esses instrumentos, um dos instrumentos principais e que mais são utilizados, digamos assim, dentro do processo de consecução das pesquisas é a observação. Então, a observação, ela obtém informações e dados lá no campo empírico, no campo de pesquisa, utilizando os recursos que são sensoriais desse pesquisador. Então, a gente pode usar a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, entre outros, para a gente examinar os fenômenos estudados. Então, a observação ela é muito interessante porque quando você vai até o campo, você pode ouvir os costumes de um determinado grupo, de um determinado conjunto de pessoas dentro de um determinado contexto social. Você pode verificar assistindo, vendo quais são esses costumes. Você pode experimentar determinadas bebidas, determinadas comidas. Você pode sentir o cheiro, pode tatear determinados itens. Consequentemente, a observação te permite fazer isso e coloca você como pesquisador em contato direto com o fenômeno empírico que você está estudando. Então, e você como pesquisador precisa ter capacidade de registrar de forma sistemática, de forma organizada as observações que você fez, Ou seja, fazendo aí o teu diário de bordo, que a gente chama, que é uma forma de você organizar as informações que foram observadas dentro dessa investigação que você está conduzindo. É muito importante que você perceba que a observação ela tem algumas vantagens frente a outros métodos, outros instrumentos de coleta de dados. Uma das vantagens é que, independente do nível de conhecimento ou capacidade verbal dos sujeitos, a partir da observação eu consigo ter informações que eu não preciso muitas vezes conversar ou dialogar, como no caso de uma entrevista com um determinado sujeito, mas a partir das observações eu consigo fazer esse levantamento indiferente do nível de conhecimento ou capacidade de conversar que esse indivíduo tenha, principalmente quando nós estamos falando, por exemplo, em observações que são feitas em comunidades que não falam, por exemplo, a língua que você fala. Consequentemente, as observações podem te dar informações importantes sem que você necessariamente tenha que entrevistar esses indivíduos, que entrevista é uma das técnicas ou instrumentos que nós vamos falar mais para frente, E também a possibilidade de identificar comportamentos que são não intencionais ou inconscientes que numa entrevista ou em algum outro tipo de instrumento nós não conseguiríamos identificar, Porque você está observando o tempo todo e consegue colher essas informações. E oportunidade de registrar o comportamento em seu contexto temporal e espacial, olhando para o espaço no qual você está inserido e no tempo em que a pesquisa está sendo desenvolvida, não é verdade? Então, consequentemente, nós temos alguns tipos de observação. Nós temos a observação assimétrica ou não estruturada, que ela normalmente é empregada em pesquisas exploratórias, quando eu estou querendo descobrir algum determinado fenômeno, e a principal característica da observação assimétrica, como o nome já diz, é que há uma espontaneidade e não há um método de coleta
pré-definido. O que quer dizer isso? Que há um fluxo livre, portanto, você, pelas observações, né, vai tecendo e anotando informações que julgar necessárias sem muito rigor científico. Claro que há um mínimo de controle para que você consiga identificar o que você quer identificar dentro dessas observações, mas, portanto, não há um roteiro, digamos assim, de observação bem estabelecido, mas sim você vai observando, né, de forma espontânea o fenômeno conforme ele vai acontecendo dentro do ambiente no qual ele está em processo de execução. E é isso, a observação assimétrica ou não estruturada trata disso. Aí nós temos o contrário, né, que é a observação sistemática. Como o nome já diz, ela é uma observação que é traduzida em situações controladas. Ela tem, portanto, um propósito pré-estabelecido. E, portanto, você descreve de forma precisa os fenômenos e testa as hipóteses previamente que você já tinha definido a partir dessas observações que você faz. Então, você elabora como se fosse um roteiro, né, detalhado de quais os aspectos que você vai observar e vai registrando sistematicamente, de forma organizada, esses fenômenos conforme eles vão acontecendo, certo? Além disso, nós temos aquilo que a gente chama de observação direta ou não participante, onde você, como pesquisador, participa lá do campo empírico, mas não se integra como um membro do grupo observado. Você não faz parte daquele grupo, você observa como se fosse de fora, né, a participação e as ações que acontecem no grupo. Então você age como se fosse um espectador, né, registrando de forma sistemática aquilo que você observa. Já diferente da observação participante, que é o contrário do que nós acabamos de falar, onde você participa ativamente do contexto observado, então você também faz parte da pesquisa, né? Então você vivencia esse objeto de pesquisa sem necessariamente estar de forma a coletar dados como espectador. Você ao mesmo tempo vivencia e, portanto, é o pesquisador e o pesquisado, digamos assim, junto com aquela comunidade, com aquele grupo. Então, essa pesquisa de observação participante, esse instrumento, ele pode ser natural quando você já pertence ao grupo pesquisado como membro. Por exemplo, você vai estudar uma repartição na qual você já é funcionário dentro daquela repartição. Então, você pode considerar como uma observação participante natural. E também uma observação participante artificial, quando você não é do grupo, mas se integra ao grupo para verificar aí a vivência necessária para conduzir as suas observações. Então, a diferença entre a observação direta e a observação participante é que na direta nós não temos a participação do pesquisador, ele olha como um espectador, enquanto que na observação participante ele figura como um pesquisado também e faz parte das vivências daquele determinado grupo, certo? E também nós temos aquilo que a gente chama de observação individual, né? É muito comum a gente usar a observação individual nos contextos escolares, quando você está fazendo, por exemplo, um estágio docência e você anota, né, no teu diário de bordo todas as tuas observações acerca daquela sala de aula na qual você está, portanto, investigando. E é uma técnica realizada, como o nome já diz, por um único pesquisador. Vai ser a tua lente, a tua visão enquanto observação individual. É importante, né, pela objetividade que nós temos na coleta de informações, já que eu não preciso, né, de um monte de gente reunir informações dessas observações para poder tecer algum comentário sobre elas. Na verdade, a observação individual, ela facilita a minha coleta de dados, já que eu sou o mesmo indivíduo que estou observando todos os aspectos necessários daquela determinada sala de aula, como dei o exemplo, né? Então, a observação individual, ela é nada mais, nada menos do que um tipo de observação direta feita por um único pesquisador. Já a observação direta não necessariamente precisa ser feita só por um único investigador, mas sim por um grupo de investigadores que está em processo de condução daquela determinada investigação, tá certo? Aqui, nesse caso, a lente é de um único pesquisador, no caso da observação individual. Nós temos também a possibilidade de fazer observações em equipe, né? Que são as observações que acontecem em conjunto e que podem
trazer para a gente alguns insights, algumas informações de diferentes ângulos, digamos assim, do fenômeno, e que muitas vezes a gente acaba não percebendo quando a gente faz só uma observação individual. Por quê? Porque às vezes a nossa lente ela está, digamos assim, já enviesada, de tanto a gente observar, a gente não consegue perceber determinados fenômenos. Quando você tem um conjunto de pessoas avaliando, você consegue perceber essas nuances, digamos assim, que você não perceberia se fosse uma observação individual. E a observação em equipe, ela pode ter vários tipos, né? Onde todos observam o mesmo fenômeno para identificar se existem variações nas percepções de cada um que observa o mesmo fenômeno, mas também pode ser que cada pesquisador observe um aspecto diferente e depois se possa unir essas observações de aspectos diferentes para tecer alguma síntese sobre o aspecto geral. Ou a equipe pode recorrer à observação e usar outros métodos, né, outros procedimentos de coleta de dados que possam estar em conjunto. Então, alguns membros da equipe utilizam, por exemplo, a observação, outros utilizam aí, portanto, uma técnica de análise documental, de análise bibliográfica, outros já podem utilizar uma técnica, por exemplo, de levantamento, né, a partir do inquérito por questionário. Então, com isso, se consegue ter uma variedade de procedimentos metodológicos e depois tecer, portanto, uma síntese com base nos diferentes instrumentos de aplicação. Ou, o que muito é comum acontecer, se cria uma rede de observadores em diferentes contextos, delineando um fenômeno em formato indutivo, ou seja, pegam-se as diferentes observações que foram feitas e a partir daí se conduz à criação de uma nova teoria, na proposta do método indutivo que você lembra e deve ter estudado lá na segunda e na terceira aula, certo? Então, aqui a observação em equipe ela é interessante porque traz um prisma, traz um olhar, digamos assim, diferenciado e não um olhar individual somente de um único investigador. Certo? E além disso, nós temos o contexto, né? A gente pode fazer observações na vida real ou observações em laboratório, né? Quando a gente fala em vida real, nós fazemos observações no espaço exatamente onde elas ocorrem, sem que a gente precise preparar um ambiente, né, para aquela pesquisa ou um ambiente em condições ideais para que ela aconteça. Na verdade, o fenômeno é observado no contexto da vida real, da vida em sociedade, no momento em que ocorre. Enquanto que o contexto de laboratório, que a gente fala de observação em laboratório, portanto, há uma ação e a conduta de fenômenos que tiveram lugar em condições dispostas controladas, né? Ou seja, o fenômeno ele é observado em um aspecto, né, em um local que não é o seu local real, é um local, portanto, controlado para identificar se aquele fenômeno acontece de forma isolada dentro de um contexto controlado de investigação. Então, há a possibilidade aí de você fazer uma observação no contexto real ou em contexto de laboratório, a depender do objeto do fenômeno que você está avaliando. Cabe lembrar que quando a gente fala em pesquisas sociais, é muito importante que a gente trabalhe as observações na vida real e no cotidiano das pessoas, porque quando você trabalha em contexto de laboratório, você pode às vezes perder algumas nuances e algumas informações que poderiam enriquecer a tua análise, considerando que você camufla, digamos assim, ou coloca, né, em uma condição assim tão singular aquele fenômeno dentro do laboratório que você acaba não percebendo as inter-relações do fenômeno no contexto da vida real, tá certo? Então, fica aqui, portanto, essa observação que eu acabei de falar. Além das observações, nós temos as entrevistas, que são outras formas muito interessantes de coletar dados, principalmente dados empíricos. Eu quero conhecer qual é o perfil de determinados indivíduos, qual é o comportamento que esses indivíduos adotam, e por isso eu traço aqui aquela conversa, aquela entrevista com esse indivíduo. Essas entrevistas, elas podem ser dos mais variados tipos e tem muito a ver com aquilo que nós já vimos nas observações, né? As entrevistas, por exemplo, estruturadas, são aquelas que são conduzidas de forma mais rigorosa, por meio de um questionário, né, ou um guia de entrevista previamente elaborado com algumas perguntas que vão ser, portanto, comuns a todos aqueles indivíduos que estão sendo entrevistados. E essas entrevistas, elas são bastante adequadas quando a gente vai fazer análise quantitativa, porque a gente quer colher um quantitativo grande de respostas para tentar entender
o fenômeno na sua totalidade, né? E, portanto, a gente quer traçar tabelas, quer criar gráficos, consequentemente as perguntas precisam ser o mais idênticas possíveis para que a gente possa conduzir isso e criar aquilo que a gente chama de codificação e tabulação, que nós vamos ver que são etapas lá, né, que a gente faz no momento em que a gente analisa os dados. Consequentemente, então, as entrevistas estruturadas, como o nome já diz, a gente usa perguntas idênticas, né, e por meio de um guia de entrevista previamente estabelecido, um roteiro que a gente chama de entrevista com esses indivíduos. Já as entrevistas semi-estruturadas, elas já possuem um pouco mais de flexibilidade. Então, você apresenta como pesquisador uma lista de tópicos, né, e as perguntas vão sendo abordadas durante a entrevista, mas eu posso variar aleatoriamente, né? Algumas perguntas para alguns indivíduos, outras para outros, verificar, digamos assim, o tom da entrevista que eu estou fazendo e omitir algumas perguntas com base no contexto do que está acontecendo lá no momento da execução da entrevista. A ordem também das perguntas pode ser alterada de acordo com o fluxo da nossa conversa com o entrevistado. Então, aqui, diferente das entrevistas estruturadas, há uma maior flexibilidade nesse processo de condução e, portanto, uma abordagem mais qualitativa. Você consegue perceber algumas nuances que em perguntas bastante diretivas, né, a gente não consegue quando a gente fala em entrevistas estruturadas, né? Aqui já você tem uma certa liberdade para poder conduzir melhor aí, dar o tom, né, digamos assim, conforme o entrevistado te permite maior ou menor liberdade na hora da entrevista. E nós temos as entrevistas em profundidade, que estão ligadas também com aquilo que eu acabei de falar, mas são as entrevistas menos estruturadas e mais informais na coleta de dados. Então, se a semi-estruturada é mais ou menos estruturada, essa aqui, ela não possui, digamos assim, uma estruturação propriamente dita. Não há um roteiro pré-definido, com perguntas que vão ser seguidas. Você vai, na verdade, conduzindo uma conversa com o entrevistado e de forma livre, né, espontânea entre as partes, você vai fazendo aí, portanto, algumas conjecturas, algumas perguntas e essa pessoa vai fazendo a resposta sem um roteiro pré-definido. Também é conhecida como entrevista não diretiva, diferente da entrevista estruturada, que é conhecida como entrevista diretiva. Então, essa abordagem de entrevistas em profundidade, para você conhecer, né, aquele indivíduo no seu contexto mais singular, trata de uma abordagem mais qualitativa, portanto você não tem um roteiro pré-definido e vai entender como que ele pensa ou como que ele compreende aquele determinado fenômeno que você está estudando de forma livre, sem estar, digamos assim, estruturado com um guia, um roteiro de entrevista na mão. É uma conversa mais, como o nome já diz, informal, em profundidade sobre o assunto, indiferente das questões que existam previamente sobre ele. Além disso, nós temos as entrevistas também em grupo e os grupos focais. As entrevistas em grupo, elas são caracterizadas pela presença de dois, né, ou de mais de dois entrevistados, com a utilização de procedimentos não padronizados, sem, digamos, um roteiro de perguntas previamente estabelecido. O que estabelece essa entrevista em grupo? Um contexto de duas ou mais pessoas, diferente das outras entrevistas que normalmente acontecem de forma individual. Além dessas entrevistas em grupo, nós temos também os grupos focais, que possuem um tópico de pesquisa bem definido. Então, as entrevistas em grupo, elas não necessariamente têm um tópico bem definido, né? Não é um procedimento padronizado. Você vai conversando com as pessoas que estão como se fosse uma roda de conversa e vai identificando algumas tendências de forma bastante informal sobre aquele determinado fenômeno que você está pesquisando. Já os grupos focais, eles têm outro foco. Como o nome já diz, eles possuem um tópico de pesquisa definido com precisão, ou seja, um foco de análise, e visam normalmente a promoção de uma discussão registrada entre os entrevistados, que normalmente são grupos de especialistas. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso resolver um problema de política pública, por exemplo. Eu chamo os gestores de uma determinada unidade municipal para que eles possam, em um grupo focal, fazer aquilo que a gente chama de uma técnica de brainstorming, que é uma chuva de ideias, né? Trazer aí, portanto, os problemas que são vivenciados e também as soluções ou propostas de solução para resolver de forma
forma pontual aqueles problemas que foram identificados a nível das políticas municipais. Então é possível a gente fazer um grupo focal para isso e para qualquer outro tipo de assunto que seja de uma característica mais especializada, ou seja, junto um grupo de especialistas para que trabalhem em foco, trabalhem com um tópico de pesquisa em cima de alguma problemática que nós identificamos, né? Então é possível utilizar aí entrevistas em grupo de forma mais como é que eu posso dizer, mais ampla, menos padronizada, numa espécie de conversa, e os grupos focais de forma a tentar resolver algum problema mais pontual com grupos mais especializados, tá certo? Além disso, nós temos outros tipos de classificação, mas vejo que está muito ligado com a questão de estruturado e não estruturado. Também alguns autores falam em entrevistas padronizadas e não padronizadas, né? As padronizadas são marcadas pelo uso de um roteiro pré-definido, com uma sequência ordenada de perguntas elaboradas previamente. Então, é a mesma coisa que a gente olhar para a ideia de entrevista estruturada, né? Também é conhecida como entrevista mais padronizada. As entrevistas não padronizadas trabalham com onde o pesquisador segue o fluxo da conversa, da entrevista, ajustando, portanto, as perguntas e a direção da conversa com base naquilo que o entrevistado estabelece, né? E aí, o pesquisador ele pode decidir se ele vai, conforme o propósito da pesquisa dele, o fenômeno que ele está pesquisando, se ele vai usar uma entrevista mais padronizada ou menos padronizada, tá? Então, na importância do contato que você faz com o entrevistado, você verifica na possibilidade também de definir se as perguntas que eu vou fazer exigem alguma complexidade de resposta, né? Qual o período que eu tenho para coletar determinados dados, eu posso estabelecer se eu quero entrevistas mais padronizadas ou menos, né? Quando eu tenho entrevistas mais padronizadas, por exemplo, o tempo de coleta de dados ele é diminuído significativamente. Por quê? Porque eu tenho depois como fazer tratamento dos dados de forma mais tranquila, né? Porque eu consigo tabular esses dados, diferente das entrevistas não padronizadas que vão me dar um trabalho um pouco maior de identificar nuances em cada fala ou em cada análise, cada registro que eu fiz ali das entrevistas que foram conduzidas, né? Então, baseado no meu propósito da pesquisa, eu também posso definir isso, né? Porque se eu tenho um objeto que é extremamente complexo de análise, entrevistas padronizadas talvez não me deem a análise em profundidade que eu preciso daquelas respostas que me foram dadas, né? E também qual é a importância que eu dou para o contexto com o entrevistado. Se eu valorizo muito as características individuais dele, eu vou querer entrevistas não padronizadas, enquanto que se eu preciso se eu quero, por exemplo, características muito específicas, né, desse indivíduo e valorizo a individualidade dele, eu vou fazer entrevistas não padronizadas. E as entrevistas padronizadas são para respostas que sejam, digamos assim, mais que eu não precise saber em profundidade informações sobre aquele determinado indivíduo, né, mais características gerais do que ele pensa sobre aquele determinado fenômeno que está sendo investigado, tá certo? Muito bem, nós temos também outra ferramenta, o que a gente chama de instrumento de coleta de dados, que são os questionários, né? Esse aqui é muito comum a gente conhecer, principalmente porque a gente responde vez ou outra esses questionários dentro do formulários do Google, né? E consiste no quê? Em uma sequência de perguntas que são organizadas de forma sistemática e que precisam ser respondidas por escrito, né? Ou seja, ou pela internet, né? Através de uma seleção de opções, sem a necessidade da presença do pesquisador, né, o entrevistador ali, como no caso das entrevistas. E pode envolver questões abertas, né, ou questões fechadas. Abertas com respostas mais dissertativas e questões fechadas com respostas mais objetivas ou, de certa forma, pré-estabelecidas pelo pesquisador. Quando as perguntas envolvem, por exemplo, graus de importância, a gente está falando em perguntas fechadas, né, melhor ou pior, ou alguma dificuldade, né, mais fácil ou mais difícil, você dá, por exemplo, uma sentença e pede para ele dizer se aquilo é melhor ou pior, ou se a ocorrência, se é mais frequente ou menos frequente acontecer no contexto no qual ele está inserido, o indivíduo, ou de aceitação, né, você afirma algo e pede para ele concordar ou discordar. Normalmente a gente utiliza aquilo que a gente chama de escalas de Likert, né, com opções, por exemplo, concordo plenamente ou completamente, concordo, né, nem concordo nem discordo, discordo ou discordo completamente.
Por exemplo, então o que acontece? Se nós tivermos essas 5 opções aqui, você consegue estabelecer aquilo que a gente chama de uma escala que tem todas as pontas, né? Desde o mais negativo até o mais positivo. Porque se nós estabelecermos uma escala deficitária ou não colocarmos, por exemplo, uma opção lá para ele responder que não sabe opinar sobre aquela determinada característica, você pode criar aquilo que a gente chama de um viés de pesquisa, porque já que o indivíduo não tem outra opção lá para dizer que ele não sabe responder aquela pergunta, ele assinala qualquer uma das alternativas. Então é muito importante que você estabeleça uma escala condizente com o objeto de investigação que você está estabelecendo, tá bom? Aqui nós temos 2 exemplos, né? Exemplo de uma pergunta fechada. Então, a pergunta fechada é quando eu dou as respostas, 2 alternativas para que ele escolha entre as alternativas que estão postas. E a pergunta aberta é aquela que ele vai poder dissertar, vai poder escrever, né, digamos assim, sobre aquele determinado fenômeno, tá certo? Aqui é um exemplo bem simples só para vocês entenderem como funciona isso. Ah, mas o meu questionário ele pode ser só de perguntas fechadas ou só de perguntas abertas? Pode, né, mas vai depender do objeto que você está pesquisando. Veja que quanto mais perguntas abertas você tiver, maior vai ser a necessidade de você se debruçar sobre as respostas para poder analisar. Quanto mais as perguntas forem fechadas, mais rápido vai ser a análise dos dados, porque você vai conduzir, portanto, uma tabulação e, consequentemente, gerar gráficos em cima dessas respostas, né? Então, veja o que é interessante para você. Eu quero estabelecer análises mais quantitativas acerca do fenômeno, quero estabelecer análises mais qualitativas. Consequentemente, você pode estabelecer aí se você prefere questões mais abertas ou questões mais fechadas, certo? Além disso, é importante que nós vejamos que lá nós vimos nas estratégias de pesquisa que nós temos a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. E a coleta de dados para esse tipo de pesquisa se dá base por dados bibliográficos ou dados documentais. Da mesma forma que a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental são lá estratégias de pesquisa, elas precisam dos dados bibliográficos e dos dados documentais para que elas aconteçam. Então, como que a gente colhe esses dados? Os dados bibliográficos a gente colhe a partir de materiais impressos, né, ou digitais que são publicados e compilados em revistas, obras, jornais, periódicos e também livros, por exemplo, né? E já os dados documentais, eles se utilizam de documentos sem tratamento analítico para a coleta. Nesse caso, podem ser normativas, leis, relatórios, documentos em geral que não passaram por uma análise e por síntese de autores ou de estudiosos da área. Então, o que diferencia os dados bibliográficos dos dados documentais é que os dados bibliográficos já têm algum tipo de síntese ou de análise por detrás do processo, enquanto que os dados documentais, eles não passaram por nenhum tipo de compilação e, portanto, são ali dados crus, né? Dados que vão estabelecer alguma informação para você sem nenhum tipo de tratamento analítico como feito nos dados bibliográficos. Tá certo? Só para vocês entenderem que esses dados também são importantes e principalmente quase que em todas as pesquisas que são conduzidas, eles precisam existir porque deve existir um referencial teórico, né? Então, você precisa olhar para a ciência, o que já foi conduzido ou o que já foi estudado dentro dela e estabelecer aí, portanto, as bibliografias que são de base, que a gente chama, que vão dar sustentáculo para a tua investigação científica e para os documentos também, né? E como que a gente faz análise e interpretação de dados? Então, só para a gente estabelecer, a análise ela está ligada a quando você consegue estabelecer conexões entre os resultados que você teve e a teoria que deu base no teu estudo. E já a interpretação, ela envolve a capacidade de você se debruçar analiticamente, né, de forma, portanto, mais desmiuçada, para além das conexões dos resultados entre a teoria e aquilo que você encontrou, olhando de forma mais crítica sobre o objeto ou fenômeno estudado, percebendo nuances, né, que você não perceberia somente fazendo análise, só tentando identificar a relação entre A com B, né? Mas aqui você está fazendo a interpretação de forma crítica, né? Ou seja, tentando entender o que estabelece essa relação entre A e B, por exemplo, né? E para a gente poder fazer a análise dos dados, a gente precisa dar uma olhada depois que a gente já coletou, né, esses dados. O que a gente precisa fazer? Fazer uma seleção mais apurada dos resultados, verificar de forma crítica se os dados coletados são dados que têm qualidade naquilo que promovem de informação.
porque a gente precisa identificar se há falhas ou erros que podem comprometer a qualidade dos nossos dados e, consequentemente, comprometer completamente a nossa investigação. Exemplo disso é perceber, por exemplo, aquilo que a gente chama de outliers, que são aqueles dados que fogem completamente à amostra de dados que nós conseguimos coletar, né? Ou dados que estão faltando informações, ou dados falhos que foram informados de forma equivocada. Então, fazer aí aquilo que a gente chama de uma triagem, né? Ou seleção desses dados é muito importante antes de você começar a tecer as análises e fazer as codificações e tabulações, né? A codificação, na verdade, é a seleção e transformação desses dados que você coletou, né, em conceitos ou códigos que vão ser utilizados para você fazer análises principalmente mais quantitativas ou tentar agrupar determinadas informações em determinados códigos que façam sentido para você, né? Então você agrupa dados que são semelhantes e elabora alguma representação desses dados dentro desses códigos que foram estabelecidos. E a codificação exige a criação de critérios claros de classificação. Por exemplo, eu vou juntar grupos de variáveis e dizer que o código, isso aqui vai identificar tal fenômeno. Então, eu preciso estar claro que, na literatura, que esse fenômeno pode acontecer e que, para que ele aconteça, eu preciso juntar essas determinadas variáveis, né? E não me basear aí, portanto, a classificação somente sobre o prisma do que eu entendo que deve ser classificado, mas baseado principalmente nas literaturas e nas teorias que já foram estabelecidas, né? Essa questão da codificação ela é importante, principalmente a tabulação, porque depois você pode utilizar em softwares que façam, por exemplo, análises quantitativas de forma muito mais rápida se você fizer a codificação e tabulação correta, né, dos teus dados. O sistema já vai, portanto, a gente pode usar o SPSS, que eu até menciono no livro, né, o Stata, o R, para fazer certas análises, né, estatísticas relacionadas a esses dados que foram selecionados, codificados e tabulados. Além da codificação, a tabulação é a elaboração de tabelas, né, que agrupem esses códigos de forma adequada, e essas tabelas permitem que a gente consiga perceber visualmente os dados e também facilita a gente identificar padrões e relações entre as informações que foram trazidas pelos dados, né? E essas tabelas ou as matrizes de relação que existem entre as variáveis e as figuras ou esquemas ou gráficos são ferramentas bastante valiosas para que a gente consiga fazer a análise dos dados de forma mais apurada e principalmente que a gente não precise detalhar item a item, mas que consiga identificar de forma visual, né, aquelas informações que são bastante densas, muitas vezes com um conjunto de dados muito grande, de forma muito prática e muito rápida, né? Então é importante que antes de nós fazermos a análise, a gente procure fazer a seleção, a codificação e a tabulação desses dados. E a análise e a interpretação, como eu já falei, né? A análise ela vai identificar as relações entre aquilo que você obteve e as hipóteses que você formulou para solucionar o problema de pesquisa, ou os construtos que a gente chama teóricos, né, para você tentar solucionar o problema de pesquisa, e durante esse processo você realiza, portanto, a separação analítica dos resultados que você encontrou e em seguida vai tentar estabelecer as conexões entre os conceitos propostos aí dentro da revisão teórica e os resultados obtidos. E a interpretação, ela vai apresentar com mais clareza, de forma mais analítica, mais debruçada, né, sobre os resultados obtidos na análise. E é um processo de você sintetizar aquilo que você conseguiu identificar na teoria e os resultados que você obteve, destacando, portanto, as descobertas e propondo novas relações, né, ou identificando relações que possivelmente você imaginava que existiam na teoria ou na prática. Tá certo? Então, é assim que a gente faz análise e interpretação dos dados. E ali, dentro dessas análises e interpretações, nós podemos usar técnicas de análises qualitativas e técnicas de análise quantitativas. Importante que, se você tem interesse em usar alguma dessas técnicas, que você se debruce sobre elas, tá? Dá uma olhada lá, por exemplo, no livro que trata do Bardin sobre análise de conteúdo, para saber como ele analisa o discurso das pessoas. Então, lá no material do Bardin, você vai conseguir perceber que a análise de conteúdo está baseada em instrumento metodológico para avaliar discurso, né? Envolvendo, portanto, a descrição desses discursos, né?
né, tabulando algumas palavras-chave, por exemplo, que são identificadas no discurso, organizando comentários e respostas em categorias similares, identificando os padrões, tendências e relações das falas e associações de causa e efeito entre essas falas, né? E o uso de mapas mentais pode facilitar esse processo, né? A gente já comentou sobre mapas conceituais e os mapas mentais são também muito importantes para tentar identificar as relações entre determinados conceitos, né? Então, a análise de conteúdo ela vai se debruçar em cima do discurso e vai conseguir compreender, né, o fenômeno de forma qualitativa, percebendo as nuances nas falas, nas entrevistas, nas observações que foram feitas ou nos questionários que foram respondidos em questões mais abertas ou subjetivas, tá? E da mesma forma que nós temos as técnicas de análise qualitativas, nós temos as quantitativas, que envolvem questões mais de estatística, de matemática, né? Então nós temos aqui os testes matemáticos, quando a gente usa fórmulas, teoremas, testes estatísticos que envolvam, por exemplo, a estatística descritiva, né? Ou seja, eu vou estabelecer a média, a moda, a mediana, a frequência, a variância, o desvio padrão de determinadas amostras e estabelecer correlações, né? Quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. Então, conseguir perceber se há relação entre as variáveis, né? Análise fatorial para confirmar, né, se a adequação de certas variáveis a um determinado grupo acontece, ou mesmo para estabelecer, né, que variáveis que poderiam estar adequadas a um determinado grupo ou a outro, né, que a gente chama de análise combinatória, análise fatorial combinatória, né? Temos os testes também que a gente chama de fiabilidade, né, ou testes de confiabilidade. Um deles é muito comum ser utilizado, que é o alfa de Cronbach, por exemplo, né? E a gente entende se a medida realmente mede aquilo que ela se propõe a medir, se realmente, por exemplo, o inquérito por questionário, ele consegue medir na amplitude que ele imaginava aquele fenômeno, qual ele está se propondo a medir. As regressões também, que a gente tem tanto de regressões lineares, né, quando a gente estabelece uma relação condicional entre duas variáveis, e múltiplas, quando a gente estabelece a relação entre várias variáveis, né, para estabelecer a força de causa e efeito, né, ou o impacto que uma determinada variável traz sobre a outra, para compreender diferentes fenômenos. Então, existem várias técnicas de análise quantitativa e essas aqui são algumas, né, que você pode se apropriar e poder utilizar da tua investigação científica, tá certo? E ao final do trabalho, depois de você ter feito a análise e interpretação dos dados, você tem que responder lá nas suas considerações finais ou conclusões, né, de forma clara e objetiva a tua pergunta de partida, a tua problemática, né, e apontar, portanto, além disso, quais foram as limitações que você teve para conduzir a pesquisa. Claro que você não vai debulhar informações negativas no teu trabalho. O que você vai fazer é, olha, nós tivemos limitações, por exemplo, na questão da aplicação do inquérito por questionário, demorou muito tempo em função disso e disso e disso, ou tivemos dificuldade com a coleta de dados, consequentemente o número de dados coletados foi inferior ao que se imaginava. De forma assim, bastante sucinta, você vai dizer quais foram as limitações que você identificou no decorrer da tua investigação. E sugerir também novas pesquisas para dar continuidade ao avanço, né, do conhecimento científico. Essa etapa ela é muito importante porque você pode deixar para outras pessoas algumas ideias de pesquisa e pode fazer com que ela consiga, né, ter um objeto de pesquisa interessante, dando continuidade ao trabalho que você já fez e avançando ainda mais o conhecimento científico e a ciência na área que você está desenvolvendo a tua investigação. E pronto! O que nós temos como resumo desse capítulo? Então, espero que você tenha gostado, né, da nossa fala de hoje. Nesse capítulo você compreendeu a importância das observações, das entrevistas, né, dos questionários, das bibliografias, né, dos dados bibliográficos e dos dados documentais como instrumentos de coleta de dados em pesquisas científicas. Você percebeu a importância da classificação desses dados, né, fazendo a seleção, a codificação e a tabulação deles, e também da análise, estabelecendo aí, portanto, conexões com a teoria e a interpretação dos dados, onde o pesquisador, de forma crítica e clara,
clara, compreende o fenômeno, estabelecendo aí o que a gente chama das relações teóricas e relações práticas com profundidade, né? E identificou também algumas técnicas que são utilizadas em pesquisas qualitativas, como a análise do conteúdo, do discurso, e as técnicas aí que a gente usa a nível quantitativo, que são testes matemáticos e estatísticos para que a gente possa aí, portanto, desenvolver as nossas investigações quantitativas. E muito bem, espero que você tenha gostado então dessa aula. Essa aula ela é uma complementação de todas aquelas aulas que nós falamos sobre os tipos de pesquisa, sobre a natureza de pesquisa, sobre o tipo de investigação qual e quantitativa, falamos sobre estratégias de pesquisa, e aqui são os instrumentos que operacionalizam, digamos assim, essas estratégias de pesquisa que você viu anteriormente. É muito importante que você perceba a relação que estabelece entre esses instrumentos e entre os tipos de pesquisa, natureza, estratégia de pesquisa, porque quando você for montar a tua metodologia da pesquisa, você obrigatoriamente vai ter que pensar nessas classificações que nós acabamos de falar aqui e nessa, digamos assim, definição de que instrumento e que técnicas, tanto de coleta quanto de análise e interpretação dos dados você vai utilizar, tá certo? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e nós nos vemos na próxima aula. Um grande abraço!